eu sou a Nodália, estou na presidência do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Peruíbe, Itaim e Jucuruçu e atualmente também assumindo a coordenação geral do Fórum Baiano dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Bom, a mesa que nós coordenamos agora há pouco é uma mesa que teve uma finalidade de discutir a questão da água enquanto cultura no território, com comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, comunidade de terreiro. Então, discutir a partir da visão dessas comunidades como eles lidam com a água, né? Uma coisa do seu cotidiano. Então a gente percebeu ali a riqueza que foi o depoimento, inclusive, da mãe Valdelice, o nome dela, em relação ao terreiro e o uso da água que ela faz, né, que eles fazem, né, das ancestralidades e relacionado também à questão da água como sagrado, né, e as mazelas que eles estão vivendo em relação ao descaso público em relação à água que eles estão utilizando, né? E o depoimento dela ali nos chama a reflexão sobre a necessidade do poder público lidar com um rio que ela colocou, certo? No sentido de fazer o cuidado na gestão dessa bacia, né? Então, isso não ocorreu e elas têm uma dificuldade tamanha, né, de gerir, apesar de que ela coloca também a luta dela, foi até Brasília para poder cobrar do poder público a questão lá tanto de recurso para a estrutura do território, né, do terreiro dela, e também os cuidados com a água, porque aquela água ali, elas usam a água, né, até para o sagrado. Então é importante esse depoimento. Depois nós tivemos o depoimento do cacique Tuxá, ele colocando a questão em relação à comunidade que ele vive, né? E essa relação com a água. Então traz também essa cultura de uma realidade ancestral, né, de colocar na água. Ele cita os diversos usos que eles fazem da água, né? E é muito importante, inclusive, a luta de território, que eu achei bastante interessante ele colocar a luta de território, né? Porque eles foram, digamos assim, retirados, né, do seu lugar e estão com essa luta até hoje, né, sem a demarcação das suas terras, né, que é uma questão bastante importante. Aí depois veio o Cláudio, que é de uma comunidade do entorno do Rio São Francisco, né, dali da região de Bom Jesus da Lapa, onde ele vem colocar também a dificuldade que tem em relação a água, a questão da poluição, né? E também colocando as dificuldades em relação ao próprio território, né? Ficaram de escanteio lá num canto e o agronegócio poluindo as águas que eles fazem uso, né? Inclusive mostrando as dificuldades que as pessoas têm, inclusive com morte, né? De pessoas adoecidas, que ele coloca que antes não tinha esses problemas relacionados a câncer, relacionado a vários problemas de saúde, e que essas comunidades passaram a ter a partir do momento que esse rio deles está sendo envenenado, né? Por produtos químicos e pelo pessoal do agronegócio que despeja tudo nesse rio, e aí toda a situação de poluição que eles têm, né? E aí ele cobra, né, dos poderes constituídos, né, essa gestão dessas águas para eles terem esse direito. E a luta continua, né, que ele coloca, e enfim, e é uma situação que a gente precisa, inclusive, dentro dos comitês, discutir mais essas questões e fazer mais cobrança, né, para que essas pessoas possam viver com dignidade. Eu tenho colocado muito
essas questões das comunidades tradicionais e cobrado assim, uma capacidade nossa de mobilização para trazer essas experiências e esses casos dessas pessoas que vivem nessas comunidades para dentro dos comitês, né, para discutir essas questões nos comitês. E a gente tem muita dificuldade de trazer, porque a questão da mobilidade, ela requer da gente transporte, requer recurso para você colocar dentro das reuniões dos comitês para que essas pessoas possam manifestar e junto com a gente, né, deliberar situações que possam melhorar essa situação. Mas aí a gente ainda não tem os instrumentos de gestão necessários aqui no estado da Bahia para que a gente possa fazer isso. Esse é um problema. Vamos ter que lutar muito para fazer com que isso aconteça.